Estamos mais uma vez chegando até você através da TV Novo Tempo, o canal da Esperança, para estudarmos a Bíblia Sagrada e a arqueologia bíblica. Hoje o nosso tema é sobre a Torre de Babel, uma estranha e fantástica história do livro do Gênesis. Então não sai daí, porque o programa Evidências de hoje está só começando. Já estamos de volta com o programa Evidências, mas antes de entrar no assunto de hoje, eu quero oferecer um presente para você. O Guia de Estudos da Bíblia Evidências, preparado com muito carinho para você e sua família. Se você ainda não pediu o seu, faça isso agora mesmo. Acesse biblia.com.br ou, se achar mais fácil, você pode ligar para nós no horário comercial 0 operadora 12 21 27 3121 ou ainda apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí no seu vídeo. Aí é só fazer um pequeno cadastro e em poucos dias esse guia de estudos da Bíblia chegará em sua casa em qualquer lugar do Brasil. E o melhor de tudo, o curso é inteiramente grátis. Então, aproveite você mesmo esta oportunidade. Agora, vou deixar o curso aqui do Evidências e quero tratar de um assunto com você muito interessante em relação à Bíblia. Eu sei que é muito familiar para muitas pessoas a história daquele edifício, aquela torre gigantesca chamada Torre de Babel, cuja história se encontra na Bíblia Sagrada, exatamente no primeiro livro da Bíblia, aqui no livro do Gênesis. Eu vou ler essa passagem com vocês, aliás, vamos colocá-la no telão para que fique mais fácil você acompanhar a leitura, tá bom? Veja aí na Bíblia. Agora o mundo inteiro tinha uma língua e um discurso comum. À medida que as pessoas se moviam para o leste, eles encontraram uma planície em Shinar e se estabeleceram lá. Gênesis capítulo 11, versículos 1 a 9. E o texto continua. Eles disseram um ao outro: venha, vamos fazer tijolos e assá-los completamente. Eles usaram tijolo em vez de pedra e piche para argamassa. Então eles disseram: venha, vamos construir uma cidade com uma torre que alcança os céus. Isto para que possamos fazer um nome para nós mesmos, caso contrário, estaremos espalhados sobre a face da terra. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que as pessoas estavam construindo. O Senhor disse: se como um povo falando a mesma língua eles começaram a fazer isto, então nada que eles planejam fazer será impossível para eles. Venha, vamos descer e confundir a sua linguagem para que eles não se entendam. Então o Senhor os espalhou de lá por toda a terra e eles pararam de construir a cidade. E por isto se chamava Babel, porque lá o Senhor confundiu a língua de todo mundo. A partir daí, o Senhor espalhou-os para a face de toda a terra. Gênesis capítulo 11, versículos 1 a 9. Esses versos da Bíblia têm como passagem a planície de Shinar, ou Sinar, ou Sinear, como dizem algumas traduções. Ali foi onde tudo aconteceu. Até as linhas finais, onde a cidade é identificada como Babel, nós temos um claro relato dos eventos registrados que ocorreram, ao que tudo indica, no sul da Mesopotâmia. Esse mesmo cenário nos servirá de base para estudarmos, à luz da arqueologia e, quem sabe, da cultura e da história desse lugar, o que teria ocorrido ali. Mas, antes de ir para essa região, é importante eu responder uma pergunta que talvez alguns de vocês estejam fazendo aí em casa. Há alguma referência histórica, é claro, à confusão das línguas de Babel que a Bíblia menciona no início assim da literatura da Mesopotâmia? Ou seja, se eu procurar os livros e as cartas e os tabletes cuneiformes que foram lá preservados, algum deles
fala dessa confusão de línguas citada na Bíblia Sagrada? Alguns sugerem que sim, que tal referência existe, por exemplo, no épico intitulado Emerucar e o Senhor de Arata. Esse tablete cuneiforme foi traduzido pelo Dr. Oliver Gurney, que era professor da Universidade de Oxford. Trata-se de uma carta sumeriana, ou um conto sumeriano, composto no período neo-sumério, que seria por volta do século 21 a.C. Ali, em uma série de relatos que descrevem os conflitos entre Emerucar ou Enmenkar, o rei de Arata, e também contra o rei de Ugu-Kuaba, que é o nome sumério para a cidade de Uruk, ali estava localizado o que hoje seria o sudeste do Iraque. Pois bem, Arata é descrito como sendo algo mais ao longe, ao norte. Então, provavelmente em algum lugar no atual Irã moderno, ou quem sabe na Armênia, ou talvez até na cidade fictícia criada para a história, aconteceu esse conflito. Esse conflito envolve o rei de Emerucar, como eu falei, o senhor Emerucar, e o senhor de Arata, embora o seu nome não apareça no tablete. A história do conflito entre esse rei que eu falei e o anônimo monarca de Arata está ali descrito. Agora é interessante que o rei Emerucar, aquele que tem o seu nome descrito no tablete, tem um significado especial, significa caçador. Ou seja, existia um rei chamado Emerucar, que era um caçador, era rei de Uruk e ele construiu um gigantesco zigurat, que seria uma torre, e para construir essa torre, diz o tablete, ele demandou um tributo especial de materiais preciosos para o anônimo rei de Arata, a fim de executar a sua construção. Agora, quando a gente compara isso com a Bíblia, é curioso que, na Bíblia, Nimrod, aquele responsável pela construção da torre, mencionado em Gênesis 10, 8 a 10, também é descrito como sendo não apenas o provável fundador de Babel, mas também como um notável caçador perante o Senhor. Isso está na Bíblia. Pois bem, seguindo o relato de Emerucar, esse que a arqueologia descobriu, nós percebemos que a construção dele é apresentada, é claro, e em determinado momento do projeto, o Emerucar, ele implora ao deus Enki que restabeleça a unidade linguística dos que habitavam as regiões de Shubur, Hamazi, Sumer, Uriki, que seria Akkad, e a terra de Martu. E o texto cuneiforme diz: restaure a língua para que todos possam adorar Enlil novamente numa única língua, num único idioma. Vários acadêmicos, desde longo tempo, não negaram a clara semelhança entre esse tablete cuneiforme que eu acabei de mencionar e o relato bíblico da Torre de Babel. A semelhança é muito grande. Esse mito sumeriano pode muito bem representar a memória de algum evento histórico real ocorrido no final do 4º milênio antes de Cristo. Isto, é claro, anos antes da publicação ou da produção da Bíblia Sagrada. Agora, antes mesmo dessa publicação, houve uma outra contribuição acadêmica que eu quero contar para você. George Smith, um respeitado assiriólogo do Museu Britânico de Londres, também anunciou a tradução de um outro fragmento menor do que o de Emerucar, mas igualmente notável, no qual fala do colapso de uma torre antiga especial que havia ofendido a honra das divindades. Vejamos a tradução. Eu quero mostrar aqui na tela a tradução desse segundo tablete que eu estou mencionando para você, ou melhor, desse fragmento de tablete. Ele dizia assim: a construção desse templo, segundo alguns especialistas, poderia ser a construção dessa torre-templo, diz o texto, ofendeu os deuses. Em uma noite, eles jogaram para baixo o que tinha sido construído. Eles os espalharam no exterior e fizeram estranho o seu discurso, o progresso que eles impediram. Essa tradução de George Smith mostra que os deuses se ofenderam com a construção daquele templo. E quando diz que eles fizeram estranho o seu discurso, alguns especialistas leem, eles tornaram confundida a sua linguagem, os seus idiomas. Novamente,
um texto muito semelhante ao relato da Bíblia Sagrada. Tudo isso é muito interessante. O episódio bíblico, se histórico, provavelmente aconteceu na região da Mesopotâmia, o mesmo local desses tabletes. Aliás, essa região hoje faz parte do Iraque, que é o mesmo local onde também estão os restos mortais da antiga Babilônia. Agora, as planícies baixas do sul da Babilônia estão até hoje fervilhadas, sabem de quê? De restos de torres monumentais arruinadas, datadas do 3º milênio a.C., e várias delas já foram identificadas até como sendo a Torre de Babel. É lógico que eu não posso apontar algumas dessas ruínas como sendo exatamente da Torre de Babel. Isso é um exercício difícil de ser feito. Mas a descrição da Bíblia acerca da construção dessa torre pode ser verificada pela arqueologia a partir da existência de outras torres, especialmente por um detalhe em especial. Sabe qual? O tijolo queimado que está ali presente nas construções. É que na área não existem pedreiras, logo eles usavam tijolo queimado no lugar das pedras. E sabe o que eles usavam como cimento? Betume, isso mesmo. O betume era a argamassa que ajuntava ali os tijolos uns nos outros. E isto me chama atenção porque esta é justamente a fórmula que eu encontro em Gênesis, capítulo 11, versículo 3, para falar da construção da Torre de Babel. Acompanhe em sua casa. Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Ora, os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Eu acho essas coincidências simplesmente fantásticas. As antigas torres situadas na Mesopotâmia, aquelas torres sumerianas que eu falei com vocês, elas eram compostas de plataformas sólidas de tijolos. Ao contrário das pirâmides, elas não escondiam tumbas ou câmaras de tesouros, embora muitas vezes houvessem pequenas cavidades embutidas aqui e ali. E nós temos também registro da fundação dessas torres como sendo terraços que iam subindo, ascendendo através de uma rampa inclinada com escadarias no exterior e lá no topo, um cume, um santuário. E além do seu propósito religioso, esses zigurates, como eram chamadas essas torres, também serviam de postos de reunião para o povo, para que eles não fossem espalhados pelo exterior da face da terra, como diz um dos tabletes. Isto, sem dúvida, era a maneira que eles tinham de formar o núcleo de uma cidade, a qual um nome seria dado, inscrito através de um tablete cuneiforme que era colocado embaixo da torre. Muitas dessas inscrições que registravam o prédio, a construção dele ou o reparo desses zigurates foram finalmente encontrados pela arqueologia. Hammurabi, por exemplo, nos diz que ele fez o cume da torre de um templo em Uruk e também que ele colocou muitas provisões para o deus Anu e Ishtar como sendo protetores da terra e ainda que ele, o rei, reuniu novamente os habitantes que estavam dispersos de Issim, tudo através da torre. Até ao século atual, as impressionantes ruínas dessas torres, como por exemplo a torre de Bin-Nimrud, ainda estão de pé e podem ser vistas como sendo uma massa de alvenaria irregular de 150 pés de altura na planície. E elas foram frequentemente identificadas, como eu falei anteriormente, como sendo a Torre de Babel, embora haja outras torres que também são chamadas tradicionalmente de Torres de Babel. Ainda que nós não possamos saber qual delas seria de fato a Babel da Bíblia, isso tudo corrobora para a comprovação arqueológica daquilo que o Gênesis diz. Hoje, no entanto, eu gostaria de dizer que é geralmente acordado entre os especialistas que a Torre de Babel mencionada na Bíblia deva ter sido algo que ocorreu ou que foi construído dentro das muralhas daquela que posteriormente seria a grande cidade de Babilônia. Então presume-se que naquele zigurate de Babilônia seria provavelmente o templo arruinado de Babel, que depois recebeu o nome de Entemenak. E esta, portanto, é a posição que a maior parte dos especialistas aceitam, ou seja, que Entemenak seria a antiga Torre de Babel.
Mas, em comparação com outras torres, como a de Ar-Kerkuf e Bis Nimrud, pouco permanece do Entemenak. Mas a base de uma sólida construção quadrada ainda é possível ser vista ali. E mais uma vez, nós não precisamos ter margem para dúvida. Um edifício enorme, nobre, cujo topo, na visão deles, quase chegasse ao céu, estava construído ali. Ele era tão alto que aparentemente o seu auge era constantemente tombado e não há muitos registros de seu reparo. Em várias desses tabletes cuneiformes, encontramos palavras como o seu topo atingirá os céus. Na época neobabilônica, por exemplo, Nabucodonosor escreveu nesse templo do Entemenak uma pedra, uma inscrição que dizia assim: elevei o alto da torre dos palácios em Entemenak, cujo topo rivaliza com as portas do céu. Continuando ainda na série de descobertas arqueológicas, foram encontrados, ao todo até agora, ali na região do Iraque, cerca de 30 torres-templo, ou, como eu falei, 30 zigurates, todos na região da Mesopotâmia. E eles estão localizados numa extensão que vai desde a antiga cidade de Mari e Tel Brak, no noroeste, e Dur Sharukim, no norte, e Eridu, no sul, atingindo até Susan e Zabil, no leste. Ou seja, com o tempo, o período que começa talvez tão cedo quanto os templos de Ubaid em Eridu, eu estou falando algo em torno do 5º milênio a.C., essas torres já estavam presentes ali, se estendendo através de restaurações e adições feitas, mesmo no período dos Seleucidas, isto é, no 3º século antes de Cristo. Portanto, os estilos arquitetônicos que eu mostrei para vocês apresentam quase que uniformemente escadas ou rampas e outras combinações que colocam o edifício como tendo 2 ou 3 ambientes. Os zigurates são de tamanhos variados, com bases que variam de 20 metros de lado a mais de 90 metros de outro lado. Frequentemente, o zigurate é identificado com um deus patrono da cidade ou uma deusa, mas os cidadãos também não se limitavam a fazer apenas um zigurate. A cidade de Kish, por exemplo, tinha 3 torres-templo. As questões mais prováveis de serem importantes no estudo do livro do Gênesis, capítulo 11, são com relação à origem e função dessas torres-templo, a começar da Torre de Babel. Podemos esperar, portanto, que o estudo desses zigurates, até certo ponto, nos ajude a entender o papel daquele antigo zigurate mencionado em Gênesis capítulo 11. A familiar história do edifício da Torre de Babel, que é encontrado ali na Bíblia, nos ajuda também, em composição com esses achados, a descobrir qual o cenário original que haveria de ocorrer ali naquela região da planície de Sinar, até as linhas finais da cidade, que foi depois, é claro, identificada como Babel. Ou seja, são fragmentos de história, é claro, mas que se tratam de eventos que nos ajudam a compor um elemento histórico narrado na Bíblia que ocorreu há milênios no sul da Mesopotâmia. Esse é o cenário arqueológico que nós encontramos hoje. Falando, por exemplo, da estrutura do zigurate em Írido, esta é a torre e templo mais antiga que já foi descoberta até hoje. Ela é datada em seu primeiro nível para o período de Ubaid, como falei, alguns colocam entre 4.300 a 3.500 a.C., uma data que pode ser revisada, principalmente considerando a questão do dilúvio e da cronologia bíblica, que é um pouco mais estreita do que isso, mas eu não quero cansar você com elementos cronológicos. Vamos apenas ao ponto do achado arqueológico. Nele percebe-se que há 16 níveis de templos construídos abaixo desse zigurate. Então, vão desde o período 3 de construção, da época do governo de Amar-Sin, que coroa, portanto, a construção com um santuário lá no topo. E esses níveis podem ser designados a partir de etapas de construção, cada uma respeitando uma monarquia diferente, um monarca diferente, uma época política diferente. Agora, detalhes disso, infelizmente, nós
não temos para passar para vocês. São fragmentos de história, mas que apontam para alguns elementos muito interessantes. De acordo com os historiadores, a convenção exigia claramente que as ruínas de um santuário fossem preservadas sob as bases do seu sucessor, uma prática que provavelmente explicaria o aparecimento dos terraços altos em que alguns dos últimos templos pré-históricos estavam e podem ser precursores de templos posteriores. Essa conclusão histórica também está correlacionada ao fato de que esse mesmo fenômeno ocorre no chamado Templo Branco de Uruk, datado do período de Jandet Nazir. Esse texto, de acordo com o arqueólogo Max Malovan, teria a seguinte característica: o chamado zigurat, ou torre do templo, em que ele, o Templo Branco, foi definido, tinha subido gradualmente no curso de mais de um milênio, pois, de fato, sob o Templo Branco, a torre incorporou dentro dele uma série de santuários muito anteriores que, depois de cumprir o seu tempo, tinha sido preenchida solidamente com alvenaria e se tornou, portanto, um terraço para construções posteriores. As ruínas da cidade de Mari, que também foram exploradas pelos arqueólogos, demonstrou possuir um zigurate, uma torre-templo primitiva, firmemente estabelecida. Também em Nippur, outra cidade, zigurates sobrepostos, como esses que eu descrevi, foram construídos pelo seu rei Namnu e também por Naram-Sin, um outro monarca. Aliás, esses dois nomes foram confirmados pelo tablete cuneiforme e parece provável que um outro zigurate pré-sargônico sirva de fundação para esses outros que foram encontrados. Ou seja, você tem um zigurate, uma torre mais antiga, que foi preservada e em cima dela outros construídos. Todo esse pano de fundo recolhido do que teria acontecido no sul da Mesopotâmia milênios atrás fornece a base para estudar o relato bíblico à luz daquela cultura e história mesopotâmica dos zigurates. E um dos resultados imediatos dessa perspectiva em relação à arqueologia bíblica seria a firme teoria de que a Torre de Babel, figurada na Bíblia Sagrada, seria um zigurate daqueles construídos no sul da Mesopotâmia. Isso é facilmente concluído a partir da importância que o zigurate tinha nas civilizações do sul daquela região, desde o desenvolvimento da mais antiga forma de civilização urbanizada que havia naquele tempo, ou seja, desde períodos antes, ali na época do bronze, até o período neobabilônico, ou seja, o zigurate continua sendo uma figura, uma construção central no planejamento urbano das civilizações. E isto está de acordo com a Bíblia na sua apresentação da torre, hipoteticamente, do zigurate de Babel. Agora, é interessante que na contramão bíblica, ou seja, na contramão do desígnio de Deus, a Torre de Babel é apresentada como sendo um protótipo de desafio ao divino e, ao mesmo tempo, construção que acabou sendo sacrificada, não foi adiante. Por quê? Porque o próprio Deus colocou a sua mão contra aquele projeto e o fez para atrasar ou interromper o desenvolvimento e a urbanização daquela potência que seria Babel. E de fato nós temos na história alguns tipos de atraso do desenvolvimento urbanístico da Mesopotâmia. Consequentemente, é lógico supor que o evento registrado em Gênesis capítulo 11 ocorreu talvez em algum tempo antes do desenvolvimento real da urbanização, como podemos ver atestado pelos registros arqueológicos até agora descobertos. Além disso, o desenvolvimento das instituições locais pode ter ocorrido precocemente antes do período dinástico, mas os registros escritos não estariam disponíveis para nos informar sobre esses e outros detalhes do desenvolvimento ali na região. É que a escrita desenvolvida no período de Uruk é uma escrita tardia, ou seja, ela limita-se ao uso econômico básico que ela teve durante algum tempo.
E além das informações arqueológicas que foram discutidas, nós devemos considerar também um elemento importante, que a conta deve ter o apoio de nossa compreensão da história do desenvolvimento de escrita, desenvolvimento linguístico e dos padrões de assentamento na Mesopotâmia. Tudo isso é colocado como pano de fundo do relato que está em Gênesis capítulo 11. Levando, portanto, em consideração todas essas informações que eu apresentei para vocês, aquele chamado período Ubaid, que é um dos mais antigos períodos de assentamento da Mesopotâmia, é o mais intrigante. E, ao mesmo tempo, é um local, no sul da Mesopotâmia, como eu falei, em que temos o relato ou o testemunho dos primeiros assentamentos humanos na região. E em muitos lugares, como eu falei, esses assentamentos começam em solo virgem, mas pelo erguimento de uma torre e templo. Os locais na seção norte da Mesopotâmia, que também atestam o assentamento humano anterior, por exemplo, Jarmo, Hassuma, Samarra e outros mais, parecem não continuar nesse período, embora as construções de Ubaid sejam atestadas no norte e também no sul. Esse padrão que eu descrevi sugere que esse período testemunhou a migração inicial do norte para o sul da Mesopotâmia, em notável concordância com Gênesis capítulo 11, verso 2, que descreve o local onde eles se assentaram para construir a torre. Então, um período de prolongada existência de assentamentos parece ter sido alternado com um período de grande dispersão, porque a história da Suméria e da Mesopotâmia parece que de uma hora para outra a região ficou toda povoada, como se houvesse um grande êxodo, uma migração em massa de pessoas espalhando-se por todo o território. Nunca antes uma única cultura tinha sido capaz de influenciar tanto uma área tão vasta, tão grande, de maneira elementar, como nós vemos, por exemplo, na distribuição de cerâmicas por toda a região. Estes são elementos um tanto técnicos, eu admito, mas eles nos ajudam a ver que a história da Bíblia é estudada com seriedade, de maneira acadêmica, técnica, e para muitos eruditos, temos confirmados nesses artefatos, nesses achados arqueológicos, a história que a Bíblia apresenta. E a história da Torre de Babel é apenas mais uma dentre as muitas histórias bíblicas que hoje têm o seu cenário confirmado e esclarecido a partir do que a pá dos arqueólogos é capaz de encontrar. O programa Evidências de hoje vai ficando por aqui, mas não se esqueça, semana que vem nós temos um novo encontro aqui na sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Até lá!